Você pode trabalhar o dia inteiro, estudar, entregar, atender, aperfeiçoar e ainda assim estar se escondendo. Não da incompetência, da única coisa que realmente faria o seu negócio crescer. Bom dia! Eu sou Paula Jardim e essa é a sua pílula de sucesso da semana. Porque sucesso não é o que você faz uma vez, é o estado interno com que você começa todos os dias. Existe uma pessoa que eu observo com frequência. Ela acorda cedo, trabalha muito, está sempre estudando, refinando e entregando. No final do dia, ela está cansada, com a sensação genuína de quem fez muita coisa. Mas quando alguém pergunta, o que você fez hoje para crescer? Fica um silêncio, porque ela fez muito, só que não fez aquilo. Não fez a ligação que precisava fazer, não gravou o vídeo que estava planejado, não se expôs onde precisaria aparecer, não iniciou as conversas que gerariam novas oportunidades. Não por preguiça, não por falta de conhecimento, não por falta de vontade de crescer, mas porque existe uma forma de procrastinação sofisticada demais para ser reconhecida no espelho. E a pergunta que esse episódio coloca é simples e profundamente desconfortável. Você está ocupada ou você está crescendo? Existe um padrão que aparece com muita frequência em pessoas de alta performance. Eu chamo de competência como esconderijo. E funciona assim. A pessoa permanece genuinamente ocupada, genuinamente produtiva, genuinamente competente. Ela entrega com qualidade, ela estuda, ela aperfeiçoa, ela atende bem. Mas está direcionando toda essa energia para atividades onde já existe domínio, onde já existe segurança, onde já existe reconhecimento. E evitando sistematicamente as ações que fariam o negócio crescer, as que geram exposição, visibilidade, conversas novas, oportunidades que ainda não existem. E aqui está o detalhe que poucos percebem. Isso não parece procrastinação, parece trabalho. A sensação de produtividade é real, o cansaço é real, as entregas são reais. Mas existe uma diferença entre trabalhar dentro do que já foi construído e trabalhar para construir o que ainda não existe. O subconsciente é inteligente. Quando existe desconforto emocional associado a uma ação, como gravar um vídeo, aparecer, iniciar uma conversa que pode gerar resultado, ele busca alternativas que produzam a mesma sensação de utilidade sem o mesmo nível de exposição. Refinar o produto mais uma vez, estudar mais um pouco, atender mais um cliente. E isso acontece não é por incompetência, é por proteção. E quanto maior a competência já existente, mais sofisticado esse esconderijo fica. Porque é impossível questionar o que parece tão genuinamente produtivo. Existe uma distinção que precisa ser feita com clareza. Competência que impulsiona é quando você usa o que sabe para avançar para onde ainda não chegou. Ela carrega você para o próximo nível. É o conhecimento em movimento, a serviço do crescimento. Agora existe aquela competência que esconde. E ela aparece quando você usa o que você sabe para evitar o que você ainda não domina. Ela te mantém ocupada dentro do território seguro. E é o conhecimento parado, a serviço da proteção. A diferença não está na qualidade do trabalho, está na direção dele. E aqui está o ponto que muda tudo. A identidade que você quer construir não vai ser consolidada nas atividades que você já domina.
ela vai ser construída exatamente onde você ainda não está confortável. Mas existe uma segunda camada nesse padrão que também precisa ser nomeada. Porque o problema não é só o que você faz, é o que se deixa de fazer. Existem práticas que sustentam a identidade que estamos construindo. Pequenas consistências diárias que parecem pouco, mas que somadas formam o estado interno de onde você opera. Quando essas práticas param, elas param silenciosamente, um dia depois do outro. Algo acontece que é quase imperceptível no início. O pensamento começa a mudar, não de forma dramática, de forma sutil. Pensamentos mais escassos, mais defensivos, mais voltados para o que pode dar errado do que para o que pode ser construído. O pensamento muda, a emoção acompanha. A emoção muda, a ação diminui. A ação diminui, os resultados recuam. Os resultados recuam, a crença se confirma. Não é fraqueza, é o ciclo de operação na direção contrária. E aqui está o que ninguém te conta. A identidade antiga não precisa que você tome uma grande decisão errada para reassumir o comando. Ela só precisa que você pare de fazer o pequeno certo por dias suficientes. Deixa eu te dar uma imagem concreta para isso. Imagine uma profissional competente, com um produto excelente. Ela já sabe o que faz. Quando está em uma conversa de vendas, conduz com naturalidade. Mas ela continua refinando o produto. Sempre tem mais uma melhoria a fazer, mais um detalhe a ajustar, mais uma entrega a priorizar antes de estar pronta para se expor. O tempo passa, o produto fica cada vez melhor e as conversas que precisariam acontecer não acontecem. Porque o problema nunca foi o produto. O produto sempre foi bom o suficiente. O problema era o desconforto de aparecer antes de se sentir pronta. E a competência técnica ofereceu um caminho muito conveniente para não ter que enfrentar esse desconforto. Isso não é julgamento, é o mecanismo mais humano que existe. E é exatamente por isso que precisa ser nomeado. Você reconhece alguém nessa descrição? Tem um exercício que eu aprendi com o Bob Proctor no início dos meus estudos, em que ele pedia que escrevêssemos diariamente uma mesma frase com a mão não dominante, por semanas, sem explicação. Só depois de um bom tempo ele revelava o propósito real do exercício. Não era sobre as palavras, não era sobre reprogramação via repetição. Era sobre aprender a conviver com o desconforto de fazer algo que não é natural. Porque ninguém cresce fazendo o que parece confortável. Crescer exige agir com desconforto e continuar agindo. Aquele exercício aparentemente simples treinava exatamente isso. A capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando tudo no corpo pede para voltar para o automático. Escrever com a mão não dominante todos os dias, no meu caso, a mão esquerda, é uma metáfora perfeita para qualquer ação de crescimento. Gravar um vídeo, iniciar uma conversa, aparecer antes de se sentir pronta, fazer a ligação antes de ter todas as respostas. Não vai parecer natural, não vai parecer confortável, mas é exatamente aí, nesse ponto de resistência, que a nova identidade está sendo construída. A maioria das pessoas acredita que o problema é a falta de disciplina. Não é. Disciplina é consequência do estado interno. Quando o estado está alinhado com a identidade desejada, a ação acontece com mais naturalidade. O problema real é a tentativa de diminuir o desconforto imediato. Quanto maior a pressão financeira, emocional, existencial, maior a tendência de recorrer ao que já existe de dominado, ao que dá a sensação de controle, ao que já foi validado
e reconhecido. E nisso existe uma lógica impecável. Só que essa lógica opera a serviço da sobrevivência, não da expansão. O crescimento não acontece no território conhecido. Ele acontece exatamente no limite de onde a competência atual termina. A questão não é eliminar o desconforto, é aprender a agir dentro dele. Porque integridade não significa fazer apenas quando há vontade, significa fazer especialmente quando não há. A prosperidade não começa no dinheiro, ela começa na capacidade de permanecer íntegro com as práticas que sustentam quem você está se tornando, principalmente quando as circunstâncias parecem justificar o contrário. E aqui está a verdade que poucas pessoas estão dispostas a encarar. A transformação não acontece porque nunca saímos do caminho. Ela acontece porque desenvolvemos a capacidade de perceber o desvio rapidamente e retornar antes que ele se transforme em um novo padrão. Não existe saída honesta da identidade antiga que não passe pelo desconforto de construir a nova. Todos os dias, nas práticas, nos compromissos, nas ações que ainda não parecem naturais. E a pergunta que fica não é sobre disciplina, é sobre escolha. Existe uma forma sofisticada de autossabotagem. Usar a própria competência como esconderijo para evitar o único desconforto capaz de transformar a sua realidade. A única saída é nomear esse padrão e decidir não mais servi-lo. Então, a questão que você leva hoje é esta: o que você tem feito muito bem que está servindo de esconderijo para o que você ainda precisa enfrentar? Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, tem um novo episódio do Bom Dia Sucesso aqui no canal. Se você sente que chegou o momento de não só entender isso, mas aplicar de forma consistente na sua vida, eu deixei na descrição algumas formas de aprofundar nesse processo comigo. Tenha um bom dia e um bom sucesso. Bom Dia Sucesso com Paula Jardim, a voz que sustenta a prosperidade.